Boa noite, meus amados, boa noite, família, seja muito bem-vindo. Vamos orar ao Senhor, clamar ao nosso Deus. Nós temos passado por um tempo nada fácil, né? E nós precisamos clamar ao nosso Deus pela misericórdia, pela graça dele, para que o Senhor continue nos guardando, continue conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa família. E o meu desejo nessa noite, para a gente dar início a esse momento, é que a paz de Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre você, sua casa, a sua família. Que a paz do nosso Deus seja derramada sobre cada um de vocês, meus amados. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a Joseni, a irmã Nilda, sejam muito bem-vindos. E nós estamos aqui para orar, para clamar ao nosso Deus. Nossa cidade, Patos de Minas, tem passado por um tempo difícil, a gente continua aí, se estendeu, na verdade, a pandemia, né? Se estendeu aí por mais um tempo, infelizmente, mas a gente tem visto nos hospitais cada vez mais aumentando o número de pessoas com Covid, de pessoas internadas. Nós queremos clamar ao nosso Deus, inclusive vamos orar pela vida da Natália, que testou positivo para Covid, mas graças a Deus, irmãos, está em casa, está com sintomas leves. E para a honra e glória do nosso Deus, logo, logo estará recuperada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos orar por sua vida, orar por sua casa, sua família e principalmente orar pela nossa cidade. Nós temos visto famílias enlutadas, famílias que estão clamando ao Senhor, famílias que estão buscando a misericórdia do Senhor, buscando uma resposta do Senhor e até pedindo ao nosso Deus para que tudo isso acabe logo. Para os irmãos verem, a gente está aqui fazendo essa live aqui da minha casa, a gente não pode estar na igreja por enquanto, a gente não pode fazer da igreja porque além do lockdown a gente ainda tem o tempo ainda de fechamento, né? A partir das 8 horas da noite ninguém pode estar na rua. Então esse momento aqui, daqui de casa, para a gente poder orar ao Senhor, para que isso passe logo. E aos domingos, eu já quero deixar o convite para os irmãos. Aos domingos nós estamos fazendo nosso culto online lá da igreja, né? Com louvor, adoração, a palavra de Deus, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde. A partir das 18 horas nós estamos fazendo a nossa transmissão, cultuando, e eu quero convidar você para cultuar conosco também no domingo. Eu quero já começar orando ao Senhor. E se você tem algum pedido de oração, você nos envia esse pedido e depois nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração, colocando diante do Senhor. Mas eu quero, nesse momento, desde já, orar pela vida da Natália, orar pela vida do Joaquim, orar pela vida do Tiago, que é filho do nosso irmão José Carlos, que ele também testou positivo, mas graças a Deus está também com sintomas leves, está em casa. Quero orar pela Ângela, né, que está se preparando aí para fazer uma cirurgia. Quero orar pelo Ricardo, o meu vizinho aqui, né, que tem passado por um tempo difícil, e orar pelo Clênio. O Clênio também está em casa, está se recuperando, e nós queremos orar por essas vidas. E se você tem algum motivo de oração, você coloque para a gente e a gente vai orar no final, irmãos. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, porque em todo tempo, em todo momento, o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem nos fortalecido, ó Deus, para permanecermos firmes. E nós clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que a gente continue, Senhor Deus,
buscando aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu querer, buscando, Senhor Deus, olhar sempre para ti, para o alvo que é o Senhor, não nos desviar, Senhor, não, ó Deus, ficar olhando para aquilo que está à nossa volta em meio às circunstâncias, mas ter a certeza de que o Senhor está no controle, que essa paz que excede todo entendimento seja derramada sobre cada um de nós, nossa casa, nosso coração, ó Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, a Tua palavra nos ensina que em tudo nós devemos levar a Ti em oração. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar nessa noite cada irmão, cada um daqueles que cultuam conosco. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Deus. O Senhor conhece a busca de cada um, ó Pai. Sim, ó Deus, toma cada um nas Tuas mãos. Toma esses irmãos, esses corações, ó Deus, os seus pedidos, os seus clamores, ó Pai. Toma nas Tuas mãos. Tenha graça, derrame a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia sobre nós, sobre a Tua igreja. Guarda a Tua igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em especial, nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti a vida da Natália, ó Deus. Sim, a vida do Joaquim, a Natália que foi testado positivo, ó Deus, a vida do Joaquim, ó Pai, que o Senhor guarde os Teus servos, que o Senhor dê recuperação a eles, ó Deus, a cada dia, ó Pai, e que logo, Senhor Deus, eles possam testemunhar da Tua graça e misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão seja sobre eles, sua casa, seu lar, ó Deus, e que o Teu poder se manifeste na vida deles, Senhor Deus. Nós queremos colocar diante de Ti a vida do Clênio, Senhor Deus, que tem se recuperado, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Fortaleça o Teu servo, que ele permaneça em pé, firme, ó Deus, tendo a certeza, Pai, de que o Senhor está agindo na vida dele. Pai, em nome de Jesus, toma a vida do Tiago nas Tuas mãos, ó Deus. Dê graça e misericórdia e recuperação a ele, a sua família, guarda a sua família, Senhor Deus, a sua esposa, a sua filha, ó Pai, que ainda estão fazendo exames, ó Deus, para saber como estão, ó Pai, que o Senhor aguarde a vida delas, não permita, Senhor Deus, que essa doença se abata sobre elas, mas que o Teu filho, ó Deus, o Tiago, Pai, que ele possa se recuperar tão logo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toma a vida da Ângela nas Tuas mãos. A Tua filha, Senhor Deus, está se preparando para uma cirurgia, que o Senhor vá conduzindo todas as coisas, que o Senhor vá preparando os médicos, ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua mão seja sobre ela, Senhor, que o Teu poder se manifeste, ó Pai, que a vida dela, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, que a vida dela, Senhor Deus, seja, ó Pai, para testemunhar, ó Deus, do Teu milagre, da Tua restauração em nome de Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus eu quero clamar pela vida do Ricardo, Senhor. O Ricardo, ó Pai, o Senhor sabe pelo que ele tem passado. O Senhor sabe, Senhor Deus, pelo momento em que ele está, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, com a Tua poderosa mão, visite ele, fale ao coração dele, Senhor Deus. Senhor Deus, toque na vida dele, para a glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar pela cidade de Patos de Minas. Senhor Deus, nós não podemos, Senhor Deus, nós não podemos cessar de orar a Ti, pela Tua misericórdia sobre essa cidade. Senhor Deus, tantos lugares, Senhor Deus, que têm passado por dificuldades, tantos lugares, Senhor Deus, o país está fechado, Pai, as portas fechadas, famílias, Senhor Deus, estão ficando desempregadas, famílias, Senhor Deus, estão perdendo entes queridos, ó Pai, estão enlutados, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, consola cada vida, cada coração, ó Deus, e tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Abrevia esse tempo, ó Pai, e não permita que ele se estenda mais, ó Deus, mas que se estenda somente aquilo que for necessário, porque nós cremos, ó Pai, que esse tempo é um tempo que o Senhor também está tratando a nossa vida, o nosso coração, que o Senhor está permitindo, Senhor Deus, permitindo para que o Teu nome seja honrado e glorificado, para que vejamos, ó Pai, e tenhamos entendimento que nós não somos nada, mas que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Deus, e só o Senhor pode, ó Pai, fazer o milagre, Senhor.
Só o Senhor pode, Pai, determinar o momento em que tudo isso vai acabar, Senhor. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos. E em tudo, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça e misericórdia. Em tudo, ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos e declaramos, ó Deus, que só o Senhor é Deus, que não importam as circunstâncias, nós continuamos Te louvando, bendizendo, glorificando o Seu nome, ó Pai. E que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer, Senhor, na nossa vida, na nossa cidade, na Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, nós oramos a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, Alexandre. Nós precisamos, nós estamos precisando muito que o Senhor nos guarde e nos proteja. Não tem sido um tempo fácil, né? Não tem sido um tempo propício para a nossa vida, mas eu tenho certeza que o Senhor tem nos guardado. Eu tenho certeza que as coisas não estão piores ainda, justamente pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E como eu disse aqui, a palavra nos ensina a buscar ao nosso Deus, a orar, a levar a Ele as nossas petições, que Ele é fiel, Ele é Senhor. E Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando a gente está sem forças para orar, mesmo quando nós estamos em um tempo em que a gente ora e parece que nada acontece, parece que nada dá resultado, mas nós buscamos ao Senhor nosso Deus, e o Espírito do Senhor, o Espírito, Ele intercede por nós, Ele clama por nós junto a Deus, e nós temos a certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Apesar de, no meio às circunstâncias, a gente achar que não, mas o Senhor tem ouvido as nossas orações. Que a gente continue clamando ao Senhor, tendo a certeza que Deus está no controle, tendo a certeza que Deus é bom o tempo todo, irmãos. Ele não te abandonou, você não está sozinho. Deus é bom, irmãos, e esse tempo vai passar. E enquanto nós estamos no meio dele, no meio desse período, a nossa oração é para que o Senhor te fortaleça, te guarde e te dê essa certeza de que vai passar, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós temos um texto que nós conhecemos aí, Mateus 5, 6 e 7. É um texto que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E aí, esse Sermão do Monte vai dizer que, para a gente poder entender esse contexto, Jesus está percorrendo toda aquela região da Galileia. Jesus está percorrendo a Galileia, ensinando, curando. Jesus está percorrendo a Galileia, proclamando o Evangelho, levando libertação àquelas pessoas que estão cativas. Jesus está levando esperança àqueles que já estão sem esperança. E quantas pessoas hoje, diante dessa pandemia, diante do desemprego, diante da doença, quantas pessoas hoje não estão sem esperança, carecendo da graça e da misericórdia do Senhor? E Jesus estava percorrendo toda aquela região. Segundo Flávio Joséfo, aquela região ela chegou a ter 240 cidades.
E Jesus percorreu todas aquelas cidades, levando essa esperança. E quando ele chega a uma cidade chamada Cafarnaum, você já deve ter ouvido falar, uma das principais cidades dessa região, Jesus sobe no monte. Jesus sobe no monte para ensinar. E nesse monte, nesse sermão que a gente conhece como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, Jesus sobe o monte para ensinar aquelas pessoas que ali estavam, judeus e gentios, uma região toda formada por esses dois povos. Mas a gente tem aí, em especial, os que são chamados galileus, que vivem nessa região, que sofriam de preconceito. Sofriam de preconceito porque os galileus eram tidos, eles não tinham o costume de se aprofundar tanto na palavra como os judeus. Então, isso era motivo de preconceito dos judeus, principalmente, para com eles. Isso para a gente poder entender o porquê Jesus está proclamando, porque Jesus está fazendo ali um sermão, ensinando aquele povo. Havia esse preconceito, tanto é que em João capítulo 1, verso 46, quando Filipe vai até Natanael, e quando Filipe se aproxima de Natanael e fala assim: Natanael, eu encontrei o Messias, aquele que a gente tanto esperava, aquele prometido na palavra, eu encontrei ele, e ele vem de Nazaré. E aí Natanael, a fala dele pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa da cidade de Nazaré? E aí quando nós vamos para João capítulo 7, verso 41, há um questionamento ali, há uma pergunta onde dizem: o Cristo por acaso virá da Galileia? Lá no verso 52 há uma afirmação: da Galileia não se pode levantar profeta. Da Galileia não se pode surgir profeta. De tal era o preconceito com os galileus que eles começam a questionar: afinal pode vir alguém, a coisa boa de Nazaré? Afinal pode se levantar profeta da Galileia? Afinal pode vir alguma coisa boa dessa região? Só que eles perderam, eles se perderam porque eles não perceberam que Jesus, a tirar Judas, Jesus e os discípulos eram daquela região. Eles eram dali, eles eram profetas de Deus, eles eram aqueles que vinham trazer a palavra de Deus. E aí você tem diante do Senhor a multidão e você tem diante do Senhor os discípulos. A multidão é aqueles que vêm atrás de Jesus para poder receber alguma coisa. A multidão é aquela que vem atrás de Jesus por causa dos milagres. Tanto é que em um dado momento, quando eles atravessam um rio e Jesus chega do outro lado, e a multidão se aproxima de Jesus, Jesus fala para eles: olha, vocês vieram atrás de mim não pelo que eu posso, por quem eu sou na verdade, mas vocês vieram atrás de mim pelo que eu posso dar a vocês. Então Jesus tem ali diante dele, no Sermão do Monte, a multidão que vai atrás de milagres, que vai atrás de Jesus para receber algo, receber bens materiais, vai atrás de Jesus porque espera receber alguma coisa. E você tem do outro lado os discípulos, aqueles que querem ser simplesmente igual ao seu mestre. E aí Jesus está primeiro ensinando para eles que o chamado de Deus é para todos. O chamado do Senhor é para todos, não só para os discípulos, mas é também para a multidão, é também para mim e para você. O chamado de Deus é para todos, e Ele está dizendo, olha, e não só o chamado de Deus é para todos, mas a obediência é para todos. Se você aceitou o chamado, se você aceitou seguir a Jesus, Ele está dizendo, sejam obedientes. E o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e ele vai justamente ensinar os seus discípulos. E aí, alguns teólogos vão dizer que esses 3 capítulos é o resumo de toda a Bíblia. Que no Sermão do Monte está contido todos os ensinamentos de Jesus e tudo aquilo que Jesus quer nos dizer, tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar
E ele está dizendo, sigam aquilo que eu estou te ensinando e vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Coloquem em prática aquilo que eu estou ensinando vocês e vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. E aí no Sermão do Monte, uma pergunta que fica patente aqui é: você quer ser feliz? Você está buscando felicidade? E aí talvez se nós fizéssemos essa pergunta hoje, você quer ser feliz? Você está buscando felicidade? Eu creio que a grande maioria ou todos responderiam sim, nós queremos ser felizes, nós estamos buscando essa felicidade. E a gente, na sociedade, na nossa vida, a gente faz de tudo para buscar essa felicidade. E a gente busca felicidade em bens materiais, alguns vão buscar felicidade na família, alguns vão buscar felicidade em viajar, alguns vão buscar felicidade no dinheiro. A gente está em busca da felicidade, afinal de contas, aonde está a felicidade, afinal de contas? E o Sermão do Monte, que é chamado as Bem-aventuranças, é justamente essa busca. Vocês querem ser felizes? Vocês querem receber essa felicidade que vocês estão buscando há tanto tempo, que vocês estão caminhando há tanto tempo em busca delas? O termo as bem-aventuranças vem de uma raiz grega chamada Makarios, os bem-aventurados ou felizes. E aí Jesus, no seu texto, ele vai trazer todo aquele texto que a gente conhece, felizes os humildes, felizes os que choram, porque serão consolados, felizes os mansos, porque herdarão a terra, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus ele vai traçando uma série de ações, atitudes nossas que vai nos trazer felicidade. Porque a felicidade dada por Jesus não tem relação com prazer, não tem relação com bens materiais, não tem relação com aquilo que o mundo oferece. A felicidade que Jesus nos dá, ela está em viver os ensinos de Jesus, é colocar em prática aquilo que ele nos ensina, é vivenciar o que Jesus espera de cada um de nós, o que ele não só nos ensinou, mas ele demonstrou na prática. A felicidade que Jesus nos dá é ter fé. Fé naquele que nos criou, naquele que nos formou, naquele que nos fortalece a cada dia, naquele que nos faz permanecer firmes. Essa é a felicidade verdadeira. Felizes são os misericordiosos para com os outros, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da minha palavra. Felizes os que são pacificadores. Felizes são aqueles que praticam a minha palavra. E aí Jesus ele traz uma série de ensinamentos nesse Sermão do Monte. E eu quero ler com você Mateus no capítulo 5 mesmo, lá no verso 37, um dos ensinamentos que Jesus nos dá. Ele vai dizer assim: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Seja a sua palavra sim ou não e ponto. Ou é ou não é. Não tem em cima do muro. Há uma pequena ilustração que contam de que havia um homem que estava em cima do muro. De um lado estava o céu, do outro lado o inferno. E aí de um lado do céu estava Jesus chamando ele, pedindo para ele ir para lá, pedindo para ele ir para lá, e ele ali em cima do muro sem saber para onde ir. Ele podia escolher se ele queria ir para o céu ou para o inferno. E o diabo do outro lado parado, só olhando para ele, não falando nada. E aí ele olha para o diabo e fala: mas
Por que você não está me chamando? Jesus está aqui me chamando para eu ir para lá de qualquer jeito e você está aí parado. Você está aí parado olhando só para mim e não falando nada. E aí o diabo responde para ele: eu não estou preocupado, porque o muro é meu. Porque quando você fica em cima do muro, você também é meu. Então, se você passar para lá, você é de Jesus, mas do muro para cá, você é meu. Então, ou sua palavra é sim, ou sua palavra é não. Ou você está com Cristo, ou você não está. Ou você segue a sua palavra, ou você não segue, não tem meio termo. Jesus ele vai ilustrar que no fim dos tempos, quando ele está falando do fim dos tempos, ele vai ilustrar que no fim dos tempos nós estaremos diante dele e alguns ele vai olhar e vai dizer assim: venham benditos de meu Pai, venham para o céu, entrem comigo aqui, venham celebrar comigo. E aí outros ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Olha o que Jesus está dizendo. E aí quando a gente volta para aquele que ele chamou para entrar no céu, a pergunta que vai surgir ali é: mas Senhor, por que você deixou um entrar no céu e o outro você mandou sair? Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive frio, você me deu de vestir. Quando eu estava com sede, você me deu de beber. Porque quando eu estava passando por injustiça, você me defendeu. Porque quando eu estava num momento difícil, você teve misericórdia. Porque quando eu chorei, você me abraçou. Olha o que Jesus está dizendo. Prática de vida. Ele está dizendo: olha, você fez aquilo que eu ensinei. Você colocou em prática aquilo que eu ensinei. Então, quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. Quando nós dizemos: Senhor, eu estou me entregando a Ti. Quando você vai para a água do batismo e ali você faz uma pública profissão de fé: sim, Senhor. Ou então quando você é aceito como membro de uma igreja e você publicamente você diz: eu sirvo a Jesus Cristo. Ou quando você posta nas suas redes sociais que você é cristão, que você serve a Jesus. Ou quando as pessoas sabem que você é cristão, elas estão olhando para você, esperando ver em você um cristão de fato, alguém que coloca em prática de fato. Por isso ele vai, no Sermão do Monte, ele vai ensinar para a gente uma série de práticas para a nossa vida, como nós devemos agir. E uma delas é sobre o juramento, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. E aí a pergunta que surge aqui para a gente: o que você prega é o que você vive? O que você diz, o que você fala é o que as pessoas veem você praticar? A tua palavra tem validade? O que você promete, você cumpre? O que você diz que vai fazer, você faz? Porque a gente vive um tempo de dissimulação. A gente vive um tempo de mentiras. A gente vive um tempo em que as pessoas buscam esconder quem é e demonstrar quem não é, e demonstrar uma imagem, uma aparência que não existe. E na verdade a gente vive um tempo que vale tudo pela imagem. Ser quem não parecer ser quem nós não somos, demonstrar ser quem nós não somos. E aí Jesus ele está aqui no Sermão do Monte, nos pegando aquilo que foi ensinado lá atrás pelos antigos, trazendo para aqui e dizendo: olha, eu quero mostrar a vocês como aplicar esse ensinamento, de que forma aplicar esse ensinamento acerca do reino de Deus. Olha o que ele diz no capítulo 5, lá no verso 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Eu vim mostrar a vocês que há uma maneira de se cumprir aquilo que foi ensinado desde os primórdios, desde
de um início de todos os tempos foi ensinado, mas que não se percebeu ou se entendeu de forma errada. Aqui ele está falando de juramento, aqui ele está falando de palavra dada. Ele está dizendo, olha, jurar não é pecado, mas você não precisa jurar. Se a tua palavra é verdadeira, se a tua palavra é digna de confiança, você não precisa jurar. E aí, a gente, talvez você já tenha ouvido muito, né? A gente ouvia muito, né? Juro pela minha mãe mortinha. Ou então, cruza os dedos, faz figa, que aí você está dizendo a verdade. Ou então, até hoje se usa essa prática, né? Coloca a mão em cima da Bíblia e jura pela Bíblia, porque se você botar a mão na Bíblia e não cumprir, vai dar problema. Ou então, se você jurar, se você prometer algo ou jurar dentro da igreja, você tem que cumprir, porque dentro da igreja é sagrado. Jesus está dizendo, olha, jurar não é pecado, mas você não precisa jurar. Basta você dizer sim ou não. Se você é servo do Senhor verdadeiramente, se você tem até mesmo uma palavra de hombridade, que seja o seu sim ou que seja o seu não. O que Jesus está nos dizendo aqui tem muito mais a ver com integridade do que com juramento. O que Jesus está dizendo aqui é que mesmo a gente tendo prejuízo, seja uma pessoa de palavra, seja verdadeiro, mesmo tendo prejuízo, faça o que é certo, cumpra a sua palavra. E a gente vai olhar muitas vezes pessoas que se colocam como honestas, íntegras, que adoram, que vez ou outra adoram apedrejar os outros, que vez ou outra adoram apontar para os outros, condenar os outros. Ou será que de vez em quando você conta uma mentirinha? E aí eu gosto de sempre citar uma que é muito comum, né? Você liga para a pessoa está em casa e outra pessoa atende, fala que eu não estou. Isso é uma mentirinha muito comum. A gente é craque em apontar, em condenar as pessoas, mas será que a gente não, de vez em quando não conta uma mentirinha? Será que a gente não sonega? Será que a gente não deixa de pagar algo? Deixar de pagar quando você tem dinheiro e não quer pagar é uma coisa. Agora, nessa pandemia, um tanto de gente desempregada, que você não tem de onde tirar dinheiro, um monte de gente ficando sem ter de onde tirar o dinheiro e não tem de onde tirar esse dinheiro, não tem como pagar a conta, é uma coisa. Agora a pessoa tem como pagar e prefere utilizar esse dinheiro para prazeres e não para pagar uma conta, é outra coisa. Então, às vezes a gente deixa de pagar alguma coisa, suborna ou engana ou gosta de pisar nos outros. Mas a gente sabe, a gente se demonstra, a gente na verdade se demonstra íntegro, se demonstra honesto, gosta de apontar, pronto para apedrejar. E aí a questão será que eu e você, será que nós temos moral para apedrejar alguém? Jesus lá em João capítulo 8, ele vai ter uma situação em que trazem uma mulher, colocam diante dele e falam assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Essa mulher foi pega em adultério e a lei diz para apedrejá-la. E aí Jesus se abaixa e diz a eles: olha, quem nunca pecou, quem nunca cometeu um erro, quem nunca mentiu, quem nunca enganou, quem nunca, isso eu estou trazendo, contextualizando, mas quem nunca subornou, quem nunca pisou nos outros, quem nunca enganou alguém, quem nunca pecou diante de Deus, que pegue e atire a primeira pedra.
E aí o texto vai dizer que do mais velho para o mais novo eles começaram a se levantar e começaram a ir embora. Será que nós temos moral para poder levantar e apontar, a condenar e apedrejar alguém? Ou será que nós somos cristãos, servos de Jesus Cristo? Ou será que nós somos servos do Senhor e nós vivemos a graça, a misericórdia e amamos o outro como Jesus nos ama? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. E mesmo assim, Jesus é misericordioso conosco. Mesmo assim, Jesus nos ama a ponto de ele se entregar na cruz por nós. Mesmo assim, Jesus ele recebe o nosso pedido de perdão todos os dias. Mesmo assim, ele nos perdoa todos os dias. Mesmo assim, ele diria para a gente, olha, venham benditos de meu Pai. Venham e entrem e celebrem comigo. O que Jesus está dizendo para a gente nesse texto é, não viva uma mentira. Seja como Cristo. Seja você mesmo. Criado à imagem de Deus para viver como Ele na terra, chamado a viver como Cristo viveu aqui na terra. Se a sua palavra, se a sua vida não for sim ou não, o texto está dizendo, o que passa disso é do maligno. Ela está sendo conduzida pelo maligno, ela está sendo influenciada pelo maligno, porque a própria palavra nos ensina que o pai da mentira é o diabo. A própria palavra nos ensina que se nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho, pelos nossos quereres, nós estamos sendo influenciados e levados por ele. Não somos criados para viver uma mentira. Nós somos criados para viver a verdade de Cristo em Cristo Jesus, para a glória do nome dele. Nós somos criados para glorificar o nome do Senhor. Nós fomos criados para render graças ao Senhor. Nós fomos criados para levar esperança às pessoas, mostrando a ela que nós cremos e servimos a um Deus que pode todas as coisas. Jesus nos chama e na prática ele nos mostra a viver essa palavra, a viver o seu evangelho, a viver aquilo que ele nos ensina nesses 3 capítulos, e não só nesses 3 que, como eu falei, esses 3 capítulos para alguns é como se fosse um resumo da Bíblia. E aí, sendo o resumo da Bíblia, se nós colocarmos em prática esses 3 capítulos, o que Jesus ensina, nós seremos verdadeiramente seus servos. Nós poderemos dizer, eu sou verdadeiramente servo do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, sendo sal e luz nessa terra, levando esperança às pessoas, glorificando o nome do Senhor, rendendo graças a Ele. Que possamos nos debruçar sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ler, reler e buscar entender aquilo que Jesus quer de cada um de nós, espera de cada um de nós. Que você possa fazer isso na sua casa, na sua devocional. Leia esses 3 capítulos e veja o quão Deus é maravilhoso e o que Ele quer de cada um de nós, espera de cada um de nós. Nossa oração é para que o Senhor fale ao seu coração a cada dia, fale ao nosso coração, trate tudo aquilo que precisa ser tratado e que possamos ser esperança para essas pessoas que estão à nossa volta e que estão sem esperança, não sabendo para onde olhar, não sabendo o que fazer diante de uma pandemia que assola o mundo inteiro, diante de uma pandemia que destrói vidas, famílias.
que o Senhor nos fortaleça e nos guarde. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar pelo pedido do Luiz, orar pelo Aloísio que está internado. Nós vamos clamar ao Senhor pela vida dele, clamar mais uma vez ao Senhor pela igreja do Senhor, para que não só nos guarde, não só nos livre desse mal, mas que também sejamos usados para levar a palavra de esperança às pessoas, sabendo que é o Senhor quem nos guarda, é o único. Se não for Ele, se não for por causa dele, nós nem estaríamos mais aqui, mas é o Senhor quem nos guarda. Então, se coloque nas mãos do Senhor, pedindo a Ele: Senhor, me use, Senhor, nessa pandemia, aonde o Senhor quiser, de que forma o Senhor quiser, me leve até a pessoa que o Senhor quiser, mas me use para a glória do Teu santo nome. E meus irmãos, e principalmente, essa semana eu enviei uma mensagem para os irmãos da igreja. Não só, irmãos, talvez eu não tenha enviado para um ou para outro, mas eu procurei enviar para as pessoas da igreja. Eu acho que eu consegui enviar para quase todos. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos: não só deixar Deus te usar na vida das pessoas que estão à sua volta, na vida das pessoas que estão na cidade, na vida das pessoas que estão passando por um momento difícil, por luto, mas se permita também ser usado na vida dos irmãos da igreja. Tire no seu dia 10 minutos, irmãos, 10 minutos para você ligar para alguém. Você não pode visitar, porque nesse tempo a gente não está podendo visitar. Então, mas tire 10 minutos, ligue para um irmão da igreja, 10 minutos por dia, ore com ele, leve uma palavra de ânimo, de esperança para ele, diga: irmão, eu estou orando por você, você não está sozinho. Nós precisamos olhar pelos nossos também, e não só pelos de fora, mas olhar pelos nossos, clamar ao Senhor pelos nossos, pela sua igreja, e fortalecermos uns aos outros. É isso que Jesus também quer de nós. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Que o Senhor venha completar aquilo que não foi dito aqui, mas que o Senhor complete no coração de cada irmão, ó Deus. De cada um daqueles que cultuam conosco através dessa live. De cada um daqueles que estarão participando posteriormente, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero clamar pela vida do Aloísio. O Aloísio, Senhor Deus, que está internado, Pai. Senhor Deus, amigo do Luiz, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Que o Senhor dê a ele recuperação, que o Senhor o cure, Senhor Deus, e o tire desse hospital, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, mas que o Teu nome seja glorificado através da vida dele, que a Tua palavra seja lançada, Senhor Deus, e haja, Pai, transformação e restauração de vida, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toca no coração da Tua igreja, Senhor. Pai, que sejamos uma igreja, ó Deus, que olha com um olhar de misericórdia para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que passam por dificuldades, por lutas, aqueles que choram, que a gente também chore com os que choram, que a gente tenha misericórdia das pessoas e leve uma palavra de esperança, de amor para essas pessoas, mas que também, ó Deus, possamos como igreja do Senhor levar uma palavra de esperança e de amor uns para os outros. Sim, ó Deus, fortalecendo uns aos outros. Por isso, Senhor, nós somos igreja, para nos fortalecer, para orarmos uns pelos outros, para que o Teu amor, a Tua graça, Senhor Deus, seja sobre nós e sobre a Tua igreja. Que o Senhor continue com a Tua mão sobre nós, nos guardando, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos use conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que a cada dia o Senhor fale conosco. Fale conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, que o Senhor nos dê um restante de semana, ó Deus, abençoado. Que possamos a cada dia, Senhor, louvar, glorificar o Teu nome e render graças através da nossa vida. Que a gente não seja somente, como diz Tiago na Tua palavra, que a gente não seja somente aqueles que ouvem a Tua palavra, mas que sejamos aqueles que colocam em prática, ó Deus.
Pai, que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor, espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida. Aí o irmão José, o irmão Edmar até colocou o telefone dele lá para você lembrar, irmãos. Vamos olhar uns pelos outros, vamos nos preocupar uns com os outros, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros. Que o nosso Deus te abençoe, te guarde e te conduza em cada momento da sua vida. E tenha certeza sempre, irmãos, Deus é bom o tempo todo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.